seguindo o protocolo, quero agradecer a comissão organizadora pelo convite, em nome do Dr. Gustavo Godoy, né? Então, a aula que eu vou dar é sobre sarcomas de retroperitônio. Então, na visão do radiologista, eu vou iniciar a aula a aula, na verdade, vai ser sobre uma sistematização da avaliação das lesões retroperitoneais, com ênfase nos sarcomas. Então, quando o radiologista está diante de uma massa abdominal, a gente vai seguir esses passos, vai organizar o pensamento para tentar fechar o diagnóstico radiológico, né? Então, os objetivos da aula são sistematizar a avaliação, confirmar a localização da lesão, se é uma lesão retroperitoneal ou intraperitoneal ou intracavitária, com a breve anatomia, reconhecer uma lesão retroperitoneal e não de outros órgãos, retroperitoneal primária, né? E vamos fazer uma revisão dos principais achados de imagem das principais lesões retroperitoneais primárias. Então, seguindo os objetivos, a gente vai confirmar a localização retro- e intraperitoneal, a gente vai avaliar o órgão de origem dessa lesão, se ela é primariamente retroperitoneal, ou se ela vem de algum órgão retroperitoneal, como por exemplo o rim, adrenal, a densidade na tomografia e o sinal na ressonância magnética, isso vai ajudar muito a gente estreitar o raciocínio radiológico, e o componente tumoral e o realce. Então, aqui todo mundo sabe da anatomia, mas eu vou fazer uma breve revisão. Falando de retroperitônio, a gente tem que focar no compartimento retroperitoneal, que é basicamente e grosseiramente dividido no espaço pararrenal anterior, em vermelho, o espaço perirenal e o espaço pararrenal posterior. O espaço pararrenal anterior, ele contém, né, as estruturas do pâncreas, do odeno, e tem o espaço pericolônico, que tem o cólon ascendente e descendente. A partir daí, a lesão que tiver em algum desses compartimentos pode vir dessas estruturas. O próximo compartimento é o espaço perirenal, né, que contém as estruturas do sistema geniturinário, principalmente rins, adrenal, ureter proximal, e grandes vasos, como a aorta e a cava. E o pararenal posterior, que é composto basicamente por componente adiposo, né? Então, vamos organizar o raciocínio diante dessa lesão retroperitoneal, lesão intracavitária, né? A gente tem que saber quais são os órgãos embriologicamente retroperitoneais. Então, baseado nesses órgãos embriologicamente retroperitoneais, se uma lesão, por exemplo, empurrar para frente alguns desses órgãos que são embriologicamente retroperitoneais, se trata de realmente uma lesão retroperitoneal. Isso é importante no diagnóstico radiológico, porque vai mudar muito o espectro do raciocínio, né? Então, se uma lesão deslocar ou rechaçar alguma dessas estruturas, rins, adrenais, gônadas, considerar como sendo uma lesão retroperitoneal. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de literatura. No asterisco, aqui na primeira imagem, a gente tem uma lesão com componente de gordura amplo. A lesão, ela é retro ou intracavitária. Aqui a gente tem, na fase excretora, na seta, a gente tem essa estrutura que é o ureter rechaçado para frente. Então, essa dica é que realmente se trata de uma lesão retroperitoneal. Mais para frente eu vou falar que aqui era um liposarcoma mesmo. Aqui nessa outra imagem do meio, a gente tem na seta o cólon ascendente deslocado para frente. Então, realmente, essa imagem no asterisco, a imagem cística, é uma lesão retroperitoneal, que era um linfangioma. E nessa outra imagem, o rim está rechaçado para frente. Realmente se trata de uma lesão retroperitoneal. Esse é um caso nosso. Uma lesão cística, né, junto ali do rim, próximo ao pâncreas. Inicialmente a gente pensou que se tratava de um linfangioma, mas o histopatológico veio como mesotelioma cístico. Era uma lesão retroperitoneal. Então, depois de localizar se a lesão era retroperitoneal ou intracavitária, intraperitoneal, a gente tem que ver o órgão de origem, se ela vem de algum órgão do retroperitônio ou se ela é primariamente retroperitoneal. E a gente tem esses sinais, né? Tem o sinal do bico, o sinal da artéria nutridora, e tem outros dois sinais que eu vou falar para frente. O sinal do bico, vou mostrar as imagens, a massa, na verdade, vai deformar as margens do órgão adjacente, formando um aspecto em bico. O sinal da artéria nutridora são as massas que geralmente são hipervasculares, geralmente ela tem uma artéria nutridora saindo de algum órgão que vai para o meio dessa lesão e aí nos dá uma dica.
Eu vou mostrar exemplos. Tem o sinal do órgão encaixado e o sinal do órgão fantasma. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem uma volumosa lesão. Ela é retroperitoneal, está rechaçando o cólon descendente aqui, o pedacinho do cólon descendente. Ela tem componente de gordura, a atenuação é de gordura. E será que é um liposarcoma? É uma lesão primária do retroperitônio, mas ela tem um vaso nutridor saído do rim. Nesse caso não era liposarcoma, era hemangiolipoma renal, que simula, pela dimensão, um liposarcoma na imagem. Esse caso é nosso, a gente tem uma lesão com gordura, que foi uma residente do IMIB que apresentou no Congresso Europeu. A gente tem uma lesão com gordura aqui no retroperitônio, mas tem um vaso nutridor em direção a essa lesão aqui, realmente também era um angiolipoma renal, e não um liposarcoma. Esse outro caso, a gente tem uma volumosa lesão retroperitoneal, mas tem o sinal do bico e tem o sinal do órgão encaixado. Na verdade, o rim, nessas setas rosas, ele está abraçando, englobando a lesão, aqui era um tumor de Wills. Então, confirmamos a localização, vimos os órgãos de origem com aqueles sinais do bico, os sinais de artéria nutridora. Agora vamos avaliar a densidade da lesão e o sinal. A densidade, ou na tomografia, e o sinal na ressonância, ela vai variar conforme os componentes de vascularização da lesão, apresentando na ressonância o hipo, sinal, ou hipersinal, e na tomografia o hipo, atenuação ou hiperatenuação. Então, vamos raciocinar agora a partir do componente tumoral, e a partir daí a gente vai abrir o amplo espectro de diagnóstico, né? Se o componente tumoral for de gordura, tem um amplo espectro diferente. Isso a gente vai conseguir ver bem na ressonância na tomografia. Se for células redondas, matriz mixoide e necrose. O componente de gordura, a gente tem aqueles diagnósticos de liposarcoma, lipomas, teratomas, lipomatose pélvica, mielolipoma, angiolipomas e os hibernomas. Essas imagens aqui de cima tem uma lesão com componente de gordura na pelve, com a fina cápsula. Isso aqui mostrou um lipoma de cavidade pélvica, nesse caso, para fazer o diagnóstico diferencial com liposarcoma de baixo grau, realmente só com a exérese cirúrgica mesmo, uma fina cápsula, sem nenhuma trave, sem nenhum componente de partes moles no interior. Essa imagem de literatura, que também é um diagnóstico diferencial, a gente vê um componente de gordura aqui na pelve, rechaçando, na verdade, comprimindo a bexiga e dando a bexiga nesse aspecto de pera. Nesse caso não é um tumor, esse caso é uma lipomatose pélvica. Não é o liposarcoma nem o lipoma, não tem cápsula. Esse outro caso também é um tumor com componente de gordura, nesse caso é um mielolipoma de adrenal. A gente vê componente de gordura na tomografia, a gente vê componente de partes moles, também uma lesão com componente de gordura. Esse outro caso é um teratoma, a gente tem lesão com componente dos 3 folhetos da ectoderme, tem calcificação, tem gordura e tem componente de sebo, de partes moles, esse é um teratoma. E tem esse outro tumor que também tem um componente de gordura, que é o tumor marrom, que é aquela gordura marrom responsável pela termorregulação, que muitas vezes, frequentemente, está presente no dorso, né? Então, esse caso era um hibernoma mesmo. Então, saindo do componente de gordura, a gente vai raciocinar agora no estroma mixoide, que na ressonância a gente consegue suspeitar do estroma mixoide bem. O estroma mixoide, na verdade, as lesões com estroma mixoide existem em número limitado, né? Na verdade, tem um grande componente de ácido mucopolissacarídeo que produz mucina, e na ressonância vai ter um hipersinal acentuado, hipersinal nas ponderações em T2 e hipoatenuação na TC. E esse realce tardio da mucina é uma característica importantíssima porque vai ajudar a diferenciar da necrose. Então, uma lesão volumosa no retroperitônio com grande sinal T2 na ressonância, com realce tardio, não é necrose, isso é mucina. Então, eu vou diferenciar, vai ser, o meu raciocínio vai mais para o liposarcoma mixoide e não para o leiomiosarcoma. Dos tumores mixoides, a gente tem o tumor neurogênico, que é o chivanoma, os neurofibromas. A gente tem o liposarcoma mixoide e tem o fibroestiostoma maligno.
Então, esse caso aqui é uma lesão retroperitoneal, hipoatenuante na tomografia, e na ressonância, no T2, ele tem um acentuado hipersinal, que muitas vezes a gente pode até imaginar que possa ser um cisto, mas ele tem um realce tardio, é o estromixoide erosivanoma, uma lesão de origem neural. Esse outro também é um ganglioneuroma, da mesma forma, lesão retroperitoneal, com hipotenuação na tomografia, e hipersinal no T2, e provavelmente tinha um realce tardio, nesse caso também um tumor neurogênico. Esse caso aqui não é uma fibrostensoma maligna, esse caso é um lipossarcoma mixoide, tem componente variável de hipersinal T2, isso aqui a gente poderia até achar que fosse necrose, né, porque massas volumosas tendem a necrosar internamente, mas isso aqui realçava tardiamente e era um lipossarcoma mixoide. As imagens de realce estão aqui embaixo. O próximo componente do tumor, para a gente fazer esse raciocínio, é a necrose, né? A necrose, diferente do estromixoide, ela não vai realçar, isso é importantíssimo, e na tomografia tem uma baixa atenuação na tomografia, e no T2 é um acentuado hipersinal, que é muito similar ao estromixoide. Então, geralmente, quem dá muita necrose são tumores volumosos com alto grau de malignidade, nesse caso, o leiomiossarcoma. Esse caso é um caso nosso, a gente vê aqui claramente que realmente é uma lesão do retroperitônio, a gente vê o pâncreas rechaçado lateralmente, e essa lesão heterogênea com grande centro hipoatenuante. Será que isso é necrose? Será que isso é matriz mixoide? Isso aqui na tomografia é difícil avaliar se realça tardiamente, mas não realçava tardiamente, isso tudo aqui era necrose. Um outro tipo de lesão que também pode ter necrose são alguns tumores neurogênicos, como o paraganglioma, também um tumor retroperitoneal com nível líquido, na verdade nível hemático. Como eu falei, a matriz mixoide tem um hipersinal T2 e intenso realce pós-contraste. Então, a gente avaliou gordura, matriz mixoide, necrose, e agora vamos ver os tumores com componente de células redondas e azuis. Então, esses tumores de componentes de células redondas e azuis na histopatologia, eles são tumores com alta celularidade, geralmente os linfomas, né? Geralmente são massas homogêneas, com hipossinal no T1 e relativamente no T2 também, com pouquíssimo realce, só com acentuada restrição à difusão, que é indício de alta celularidade, né? Calcificação e necrose são pouquíssimos, é bem incomum, na verdade. O linfoma, na imagem na radiologia, é bem clássico para a gente tem essa lesão, é literatura, mas a gente tem essa lesão, os vasos, eles passam por dentro da lesão sem estreitá-los e apenas englobando-os, né? Então, a gente sistematizou a avaliação quando veio um tumor para o radiologista. Agora eu vou falar sobre os principais tipos de sarcoma do retroperitônio. Eu vou focar no lipossarcoma e no leiomiossarcoma, que são os mais comuns, né? Vou detalhar um pouco mais cada um deles. O lipossarcoma, ele tem um espectro de... Tá bom, mas eu vou acabar em 10 minutos. Ele tem um espectro de apresentações baseado no tipo histopatológico, e isso vai correlacionar na imagem também. Ele pode ser um lipossarcoma bem diferenciado, um lipossarcoma mixoide, o pleomorfo, e também tem o desdiferenciado. Na imagem, o lipossarcoma bem diferenciado vai ter muita gordura. Então, a atenuação predominante na tomografia é gordura, bordas bem definidas, lisas, com septos internos com realce. O mixoide, ele tem uma atenuação baixa, que é componente mucinoso, o mixoide, e mais de 50% não tem gordura macroscópica. Então, no retroperitônio, pode ser um lipossarcoma mesmo sem gordura. E a matriz mixoide, como eu falei, tem um realce acentuado no T2, um hipersinal no T2 e um realce tardio. Já o pleomorfo, ele tem uma grande quantidade de componente de partes moles e quase nenhum componente de gordura no visual, na avaliação da imagem, né? Comumente invade órgãos adjacentes. Então, a gente tem esse espectro de diferenciação do lipossarcoma, desde o bem diferenciado até o pleomorfo, mixoide desdiferenciado. O mais agressivo realmente é o pleomorfo, e isso vai se mostrar nas imagens também.
Esses são casos nossos, são ensaios que nós fizemos lá no IMIP, do lipossarcoma retroperitoneal com relação clínica patológica. A gente tem uma lesão aqui retroperitoneal, está rechaçando o colo ascendente, com grande componente de gordura, essa parte mais escura, no asterisco, com pouca quantidade de partes moles. Nesse caso era um lipossarcoma bem diferenciado. Esse outro caso, a gente também tem uma lesão retroperitoneal, a gente vê uma volumosa lesão heterogênea, rechaçando o rim para frente. Mariana, que foi nossa residente do IMIP, que apresentou esse painel lá no europeu, e com componente de gordura e com componente de partes moles, era uma lesão bem circunscrita. Nesse caso específico, era um lipossarcoma pleomorfo, aqui a macroscopia, o rim, aqui, deixa eu voltar, olha o rim como está aqui. Aqui o rim e a lesão, né, com bastante componente de gordura, e agora em 2018 esse paciente voltou com uma metástase única grande no tórax, apesar de ter sido margens livres, sem nenhum comprometimento linfático, sem nenhum comprometimento de órgãos adjacentes. Esse tumor pesou quase 14 quilos. 14. Aqui mostrando a macroscopia peça cirúrgica dessa mesma lesão, tem essa cápsula, e mostrando essa microscopia, ela mostra parênquima renal e parênquima do tumor separado por cápsula, não tem nada invadindo. Mesmo apesar disso, por ser um lipossarcoma desdiferenciado, ele voltou esse ano, esse exame foi de 2016, voltou esse ano com metástase pulmonar. Então esse é um outro caso que já chegou lá no IMIP com esse exame com recidiva. Então, a gente vê uma volumosa lesão retroperitoneal com componente de gordura, aqui é a componente de gordura, mas tem também componente de partes moles no interior, que ficou um pouco desconfigurado. Na ressonância, a gente tem essas áreas de bastante hipersinal no T2, esse é um T2 com supressão de gordura, né? E isso aqui tinha gordura nessa lesão e também tinha componente de mucina, que realçava tardiamente. Ó, esse aqui é o componente de alto valor proteico barremático, mucina, né, matriz mixoide, mas realçava tardiamente. Então, esse aqui era o lipossarcoma mixoide, que é gordura. Saindo do lipossarcoma, que é o mais comum, apesar de raro, é o mais comum tumor primário do retroperitônio, a gente vai para o leiomiosarcoma, que é o segundo tumor primário mais comum. Né? Ele tem componente de muscular liso, vasos sanguíneos, remanescentes de ducto de Wolff, e ele atinge grandes dimensões antes de iniciar sintomas e acometer órgãos vizinhos. Né? Na histologia, a gente vai ter grandes áreas de necrose e degeneração cística, a calcificação é super incomum. Então, o leiomiosarcoma, ele pode ter um componente extravascular, intravascular, quando é o leiomiosarcoma de veia cava, acomete e vai subindo pela veia cava, né? E pode ser misto intra e extravascular associadamente. Então, na radiologia, precisa de grande quantidade de necrose em uma lesão retroperitoneal, a gente vai suspeitar também do leiomiosarcoma. Então, esse aqui é aquele leiomiosarcoma, né, lesão retroperitoneal com grande quantidade de necrose, e aqui a histopatologia mostrando essas áreas mais gelatinosas no interior, que era a necrose mesmo. Outras lesões retroperitoneais, né, que simulam neoplasia, é a fibrose retroperitoneal e a hematopoiese extramedular. Então, ela tem uma fisiopatologia, uma etiologia indeterminada, mas algumas pessoas acreditam que é uma resposta inflamatória a placas de heteromatose e mimetizam o tumor retroperitoneal. Então, tem dois estágios, um inflamatório e um fibrótico, e isso vai, esses estágios, dependendo de onde ele esteja, vai mostrar na imagem, né? Então, geralmente, na tomografia é uma lesão retroperitoneal, bem parassagital, paramediano, que circunda a aorta, geralmente está de localização infrarrenal. Isso aqui a gente não confunde com um tumor retroperitoneal primário. Então, assim, para finalizar a aula, a gente primeiro, quando a gente está diante do radiologista de uma lesão, a gente primeiro localiza a lesão, vê se é uma retroperitoneal mesmo, uma lesão retroperitoneal, ou intraperitoneal, intracavitária, através das pistas dos órgãos, do sinal do bico, do sinal da artéria nutridora. A gente avalia o componente tumoral, se é uma gordura, matriz mixoide, células redondas ou azuis, e tem bastante necrose ou não. Isso também vai nos ajudar. E conhecer as principais lesões
retroperitoneais primárias, que são o lipossarcoma, o leiomiosarcoma e os outros tumores de origem neural. Então, aqui os meus filhos me ajudando a preparar a aula.